Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que, num só dia, viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sê digno de teus inhons, e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: Tirai-lhe dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura nos apresenta um dos testemunhos mais impressionantes de fidelidade da Bíblia. Uma mãe e seus 7 filhos que escolheram permanecer fiéis à lei de Deus, mesmo diante da tortura e da morte. Não se trata apenas de coragem humana, mas de uma fé tão profunda que supera o instinto de preservação. A mãe, que naturalmente lutaria pela vida dos filhos, oferece algo ainda maior: a certeza de que Deus é Senhor da vida e da morte, e que somente Ele pode restaurar aquilo que o mundo tenta destruir. A força dessa mulher nos lembra que a fé autêntica não se mede pelo conforto, mas pela disposição de permanecer fiel, mesmo quando custa caro. Ela não cria heróis pelo orgulho, mas pela esperança inabalável de que Deus é justo e fiel. No Evangelho,
Jesus conta a parábola dos talentos para mostrar que Deus confia em cada um de nós e espera que façamos frutificar aquilo que recebemos. Não se trata apenas de dons naturais, mas da própria fé. Enquanto alguns servos agem com coragem, multiplicando o que receberam, o servo que enterra o talento revela não prudência, mas medo. Medo de errar, medo do julgamento, medo de arriscar. O que Jesus denuncia é justamente essa paralisia espiritual que leva a pessoa a viver sem produzir frutos, sem compromisso, sem entrega. Deus não quer servos paralisados, mas servos confiantes, que entendam que a missão exige movimento, decisão e responsabilidade. Assim como a mãe dos Macabeus incentiva seus filhos a permanecerem fiéis até o fim, Jesus nos chama a agir com coragem diante da fé que recebemos. Somos convidados a multiplicar o bem, a transformar o mundo ao nosso redor, a não permitir que o medo ou a indiferença nos impeçam de cumprir nossa missão. Cada gesto, cada escolha, cada ato de amor é um talento que volta para Deus multiplicado. Que a força dessa mãe e a parábola dos talentos renovem em nós a convicção de que a fé é um dom para ser vivido com coragem e responsabilidade. Que não escondamos aquilo que Deus nos confiou, mas façamos frutificar nossa vida para o bem do mundo e para a glória do Senhor. E que no dia em que Ele voltar, possamos ouvi-lo dizer: "Muito bem, servo bom e fiel." Amém.